caiu nas mãos do Zanin para ser relator da ação do PT no STF que pretende impedir os bancos brasileiros de aplicarem as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Isso em meio a alertas de Fachin sobre ameaça à soberania. Quem vai explicar quais as implicações disso pra gente aqui no Plantão do Meteoro é a Bruna Bufara. Bruna, foi lá. Xandão tomou lá as sanções da lei Magnitsky do Donald Trump, mas, verdade seja dita, ninguém tá entendendo direito como é que se aplica isso. E daí, no meio dessa situação, vem o PT e diz: olha, os bancos brasileiros nem podem aplicar, nem que queira. É isso? A gente tem uma pessoa que nem sabe como fazer, a gente tem outro falando que vai ignorar, a gente tem banco brasileiro que nem pode cometer, nem pode colocar, então vamos lá, porque assim, além de tudo, cai nas mãos de Zanin, pessoal. Zanin, que fez aí uma carreira defendendo a democracia contra interferências institucionais e defendendo a democracia. Então, bora lá para a Carta Capital. Zanin decidirá sobre ação para impedir bancos de aplicarem sanções da Magnitsky a Moraes. O primeiro ato do ministro foi encaminhar o caso à PGR. Na sequência, poderá emitir uma ordem individual. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, foi designado relator de uma ação do PT que busca impedir os bancos brasileiros de colocarem os efeitos dessa sanção, que foi aplicada aí pelo Trump, ao Alexandre de Moraes. O primeiro despacho do Zanin, no caso, que foi assinado ali na sexta-feira, abre prazo para manifestação da PGR. Depois da resposta da PGR, ele pode expedir uma decisão individual. Vale lembrar aí que quem fez essa ação, tá, foi o deputado líder do PT, o Lindbergh Farias, que ele pediu para o STF proibir qualquer instituição financeira que opera no Brasil de executar, replicar, aderir ou aplicar de forma direta ou indireta efeitos das sanções impostas a Moraes, porque o objetivo, diz ele, é preservar a autoridade e independência da jurisdição constitucional brasileira e a soberania do Estado brasileiro diante das interferências internacionais inaceitáveis. Por quê? Vamos lá, gente. Se um juiz que está aqui no Brasil toma uma decisão e está atuando no seu trabalho e ele sofre uma ação de um presidente de outro país, alguma coisa tá esquisita e se isso seguir em frente, é um precedente um tanto quanto esquisito, né? Pelo menos eu Perigoso, acho. eu diria. Não é nem só esquisito, é perigoso. Completamente perigoso, porque a gente tem outro país mandando na nossa jurisdição, nos nossos juízes. E aí, isso já aconteceu, o Zanin já pediu para a PGR, ele já enviou para a PGR o pedido do PT contra a Magnitsky de Trump a Moraes. Então aqui, o ministro do STF, Cristiano Zanin, já mandou para a PGR o pedido para impedir que as instituições financeiras que atuam no Brasil coloquem a sanção ao Xandão. O Moraes, ele é um dos alvos do Trump, tá? Enfim, que aplicou a Magnitsky. Ai, sério, gente, isso aí, ó, isso aí... Até mesmo Alexandre de Moraes não quer seguir muito em frente com esse quesito, porque a gente sabe que enquanto Trump for presidente, não vai ter muito o que fazer, a sanção vai continuar ali. Ela foi feita justamente para o Trump mostrar o poder que ele tem em cima dos outros países. Ó, mas aí voltando. O que diz o deputado na petição, além de tudo? Que a preservação da autoridade do STF é pressuposto para a própria estabilidade do sistema democrático, sendo inaceitável que decisões de seus ministros possam ser submetidas a retaliações econômicas por interesses geopolíticos ou pressões externas, afirma Lindbergh na petição. O Zanin foi sorteado o relator, o que acaba sendo cômico, porque, enfim, né, o Zanin fez uma carreira defendendo a democracia e determinou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, manifeste-se no processo. E aí aqui, ó, chega a apuração do Metrópolis. O Metrópolis apurou que o entendimento entre os ministros é que o pedido do PT não deve ser analisado no momento. A avaliação é que o requerimento deva permanecer parado na gaveta, pois se for necessário tomar alguma medida, já haverá parecer da PGR. Aí ali, ó, em jantar com o presidente Lula e outros ministros no Palácio da Alvorada, Moraes havia manifestado que não quer que a AGU ingresse com recurso contra a decisão do governo Trump. O discurso foi reforçado na reabertura dos trabalhos do judiciário na última sexta, quando o ministro afirmou que vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas. Então, assim,
Presidente Trump manda: vamos sancionar o juiz do Brasil. Gente, realmente não tem muito o que fazer. Não adianta ingressar com recurso. Não adianta tentar entrar com recurso contra a decisão do governo Trump. Enquanto o Donald Trump for presidente, os caminhos que têm que ser feitos internamente, têm que ser decididos aqui dentro do Brasil. Não tem muito como fugir desse contexto, né, Sophie? Porque, assim, não tem como imaginar que o Donald Trump vai rever, vai tirar, vai fazer qualquer coisa acima disso. É verdade, é verdade. O Donald Trump para conseguir mexer com o Donald Trump, teria que ingressar na justiça estadunidense. O problema é que a justiça estadunidense já não tá mais dando conta do Trump. A gente viu, por exemplo, na questão das deportações de imigrantes, o Trump tá mandando deportar ao mesmo avião decolar, enquanto a Suprema Corte deles dizia que não era para acontecer. Então, estilo, lá já tá tudo aparelhado. Sem falar que a Suprema Corte deles é, em sua maioria, republicana, né? Republicana no sentido partido republicano, partido do Trump. O que resta pra gente é dizer, olha, as nossas instituições vão seguir as nossas regras e não as suas. E isso é extremamente necessário, porque senão, na prática, é dizer que o Trump controla o sistema financeiro brasileiro. A grande questão que fica é como que o Trump vai reagir diante disso. Ok, a gente tem, sei lá, o Banco do Brasil vai lá e diz, não, a gente não vai tirar a conta do Alexandre de Moraes porque a nossa Suprema Corte falou que não pode. Ok, o Trump vai aceitar isso ou vai dizer, não, então o Banco do Brasil não pode mais ter o BB América, tirem esse banco daqui. É essa a grande questão. Pode acontecer? Pode acontecer. Paciência. Sinceramente, paciência. Sinceramente, paciência, exatamente. É uma questão de soberania nacional, uma questão da nossa própria justiça, da nossa própria Constituição. E até mesmo, agora a gente tem a fala do Fachin, que hoje ele estava num evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e ele foi perguntado sobre o assunto, e ele falou aqui, ó, no exame. Interferência indevida e ameaça, diz Fachin sobre a aplicação de lei Magnitsky contra Moraes. O ministro do STF, que, vale lembrar, vai presidir a corte a partir de setembro, falou durante o evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O Fachin disse nesta segunda que a lei Magnitsky, sendo aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, é uma interferência indevida e uma ameaça, mas que o país não deve se assombrar com ventos vindos do norte, o que, pra mim, parece muito uma frase de Game of Thrones. Isso à parte, Fachin será presidente da corte a partir de setembro. Qual que é a fala dele completa, né? Punir um juiz por decisões que tenha tomado é um péssimo exemplo de interferência indevida, e ainda mais quando isso advém de um país estrangeiro em relação a outro país soberano. Portanto, não me parece que seja um caminho dotado de alguma razoabilidade. Funciona como uma espécie de ameaça, mas nós somos de uma geração que já viveu um pouco disso e creio que não vamos nos assombrar com esses ventos que estão vindo do norte, por mais fortes que sejam. Creio que há uma experiência acumulada para a defesa da democracia, do Estado e do direito democrático, e especialmente da independência e autonomia judicial, disse o ministro durante o debate realizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que palmas, tá? Eu acho que a parte ali que ele fala que não vamos ser, enfim, ameaçados por ventos fortes vindos do norte é cerejinha do bolo. Eu só fico ouvindo isso e lembrando do Bolsonaro dizendo ministro Fachin, comunista, marxista. Não é marxista, leninista. Olha, e assim, né, o que eu vejo com isso, tá? Uma coisa que eu penso bastante sobre a extrema-direita é esse discurso da extrema-direita ser cada vez mais perigoso, falando que o STF é essa ditadura da toga, entre enormes aspas. Mas a questão é que o judiciário está percebendo que esse discurso tem que ser retirado pela raiz. E palmas para os ministros que estão, de fato, se alinhando e comentando sobre isso, sobre essa interferência absurda que está acontecendo aqui no nosso país. Estão se alinhando, estão comentando sobre, estão debatendo, está sendo incrivelmente vocal esse assunto de que é um absurdo, porque são nossas instituições, é o nosso país e ninguém pode meter o bedelho
que não for brasileiro, principalmente país de outro país. Exatamente. A gente tá falando aqui da soberania, né, mas da independência do nosso país. Basicamente, o que a gente tá vendo é um bando estadunidense achando que manda aqui. E, infelizmente, historicamente, eles mandaram. Eles mandaram. Agora, eles vão ter que entender que, a gente tá vivendo no mundo multipolar. Não existe mais aquela bipolaridade da Guerra Fria, em que um país era obrigatoriamente tinha que se alinhar ou a União Soviética ou os Estados Unidos. E 2, o império deles está em decadência. Essa é a parte difícil de engolir. Pra Exatamente. eles. Problema deles. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sof. Esperando que o Zanin tome a decisão correta, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.